Bem-vindos ao Debate. Às vésperas da final da Copa do Brasil de 2025, o Vasco da Gama se prepara para enfrentar o Corinthians e o foco, claro, está em um homem, Philippe Coutinho. A matéria do GE sobre a jornada dele nos obriga a fazer uma análise um pouco mais profunda. A questão que a gente coloca hoje é a seguinte: o sonho de menino do Coutinho de ser campeão pelo clube que o formou é o catalisador que vai levar o Vasco ao título? Ou essa narrativa, por mais poderosa que seja, cria um fardo, uma pressão desmedida sobre um único jogador na hora da verdade? Eu defendo que a motivação pessoal dele é a força motriz, o diferencial decisivo para esse sucesso. E eu vou argumentar que essa história, por mais que seja emocionante, né, ela simplifica a realidade do esporte e representa um risco tático e psicológico enorme para o Vasco nessa decisão. Olha, vamos aos fatos. O retorno do Coutinho não é um ato simbólico, é uma declaração, assim, de propósito. Ele mesmo disse que voltou para levantar uma taça pelo Vasco. E isso não ficou só no discurso, né? Ele superou um histórico recente de problemas físicos para se tornar a referência técnica absoluta do time. Não é coincidência que agora, na final, ele vai atingir o recorde pessoal de 54 jogos numa única temporada. Os 11 gols e 5 assistências são a prova quantitativa, claro, mas o impacto real, para mim, é qualitativo. Ele elevou o padrão de treino, a ambição do elenco, sabe? A busca pessoal dele virou a missão coletiva. Sim, eu entendo essa lógica, claro, mas a minha perspectiva é um pouco diferente. Essa narrativa do herói que retorna é um roteiro pronto para o sucesso, mas também para um fracasso retumbante. Focar toda a campanha na jornada de um só homem é ignorar os outros 10 em campo e a complexidade do jogo. E o histórico dele em decisões pelo clube não pode ser ignorado. A gente tem que lembrar que a única final de mata-mata que ele disputou pelo Vasco antes de sair, a da Taça Guanabara de 2010, foi uma derrota. E o título mais expressivo dele, a Liga dos Campeões de 2020, foi conquistado num papel, digamos, de coadjuvante de luxo no Bayern de Munique. A responsabilidade que ele carrega hoje é infinitamente maior. Mas essa experiência europeia é justamente um dos seus maiores trunfos. Aquela frase dele é o que me faz acordar, vir treinar. Isso revela a mentalidade, sabe? Não é só uma citação para a imprensa, é um padrão de comportamento que contagia o vestiário. Essa narrativa do sonho não isola o Coutinho, pelo contrário, ela une o time e a torcida num propósito único e muito poderoso. Ela transforma a pressão em combustível, é o que dá alma para essa equipe. Esse é um ponto forte, eu concordo, mas ele ignora o outro lado da moeda, né? Uma motivação tão pessoal pode se tornar o ponto mais frágil da estrutura. O time parece psicologicamente dependente da jornada do seu camisa 10. E se na final, por qualquer motivo, a performance individual dele não corresponder a essa expectativa colossal, a narrativa do sonho pode se quebrar ali, em campo. O que acontece com a moral de um time se o seu pilar emocional e técnico vacilar sobre o peso de uma responsabilidade que foi inteiramente colocada nos ombros dele? O adversário sabe disso e com certeza vai explorar essa dependência. Mas esse raciocínio não me convence totalmente, porque ele desconsidera um fator que para mim é crucial, a maturidade adquirida. Ter participado de uma final de Liga dos Campeões, mesmo não sendo o protagonista, ensina lições que poucos jogadores aqui no Brasil possuem. Ele viu de perto a mentalidade necessária para vencer no mais alto nível, a calma sob pressão, a execução tática perfeita. Ele não era a estrela no Bayern, mas estava imerso numa cultura de vitória assim implacável. Isso é um ativo de valor inestimável que ele trouxe na bagagem para liderar este grupo. Mas aí é que tá. A questão é que essa experiência não se traduz diretamente para o cenário atual. O contexto anula a comparação. No Bayern, ele era uma peça numa engrenagem que já funcionava à perfeição. A responsabilidade era diluída entre craques mundiais, entende? No Vasco, não. A esperança repousa quase que exclusivamente nele. Ele é o pequeno mágico que precisa realizar o truque final. A pressão de ter que coroar o retorno com um título pode ser paralisante e não inspiradora. Não é sobre ter a experiência, é sobre o papel que se desempenha dentro dela. E o papel dele agora é de protagonista absoluto, um peso que ele nunca carregou numa final dessa magnitude. Bem, no fim eu reafirmo minha posição.
A jornada do Coutinho e sua motivação singular são o diferencial que trouxe o Vasco até aqui. A campanha não pode ser dissociada da força pessoal dele. Esse desejo de cumprir um sonho de infância transcende a tática e se torna a alma do time na decisão. E eu concluo que, embora a história seja sim inspiradora, o resultado vai depender da força coletiva do Vasco para não sucumbir ao peso da narrativa centrada em seu camisa 10. A dependência excessiva de um roteiro heróico é uma aposta de altíssimo risco, tanto tática quanto psicologicamente. Fica evidente que o papel do Felipe Coutinho nesta final é complexo e multifacetado. A análise da matéria nos permite enxergá-lo tanto como a força inspiradora capaz de guiar o time à glória, como um ponto de vulnerabilidade sob a imensa pressão do seu próprio sonho. Exatamente. A busca por essa taça, no fim das contas, revela as camadas por trás da jornada de um jogador e o impacto profundo que essa narrativa tem no destino de todo um clube. A resposta definitiva, como sempre, vai ser dada lá dentro de campo.